Olá, somos estudantes do terceiro ano do ensino médio no campus IFES Vila Velha e estamos apresentando um trabalho de história, cujo assunto é Segundo Reinado, Política e Sociedade. O grupo é composto por mim, Isabel Campos, João Pedro Santos, Luiz Miguel Coque e Milton Vivas. Para melhor retratar a organização política do Segundo Reinado, é necessário relembrar a Constituição vigente daquele período. A Carta Magna era aquela outorgada em 1824 por Dom Pedro I, após dissolver a Assembleia Constituinte de 1823. Esse documento estabeleceu no Brasil uma monarquia hereditária constitucional, na qual havia divisão dos quatro poderes: o executivo, o legislativo, o judiciário e o moderador. A começar pelo poder moderador, este era reservado ao imperador, ao qual cabia a chefia do poder executivo, ou seja, o próprio Dom Pedro II nomeava o primeiro-ministro e, consequentemente, controlava os ministérios. Além disso, o poder moderador assegurava o direito ao veto de medidas da Assembleia Geral, a dissolução da Câmara dos Deputados, a escolha dos membros do Senado, além de suspender ou remover magistrados do Poder Judicial. Por sua vez, o poder executivo era organizado hierarquicamente pelo imperador, pelo primeiro-ministro e pelos presidentes das províncias. Já o poder legislativo cabia à Assembleia Geral, composta por duas câmaras: Câmara dos Deputados, eletiva e temporária, e Senado, cujos membros eram escolhidos pelo imperador. No poder judiciário incorporou-se parcialmente a ideia de sua independência na Constituição, pois essa independência esbarrava nas limitações impostas pelo poder moderador, o qual ainda poderia conceder anistia ou moderar as penas impostas pelos magistrados. Inclusive, aos magistrados restava apenas aplicar as leis elaboradas pelo legislativo. Portanto, o sistema político era extremamente centralizado ao redor do imperador, uma monarquia constitucional em que as decisões eram, na prática, tomadas por Dom Pedro II. A Constituição de 1824 articulou um sistema de eleições indiretas que distinguiu os direitos civis dos direitos eleitorais. As eleições para deputados da Assembleia Geral ocorriam em duas partes: nas eleições de paróquia e de província. Dessa maneira, os eleitores de paróquia elegem os de província, que por sua vez elegem os deputados. A Constituição qualificou os eleitores e os candidatos segundo os critérios censitários. Podiam votar os maiores de 25 anos, com renda líquida anual de R$ 100.000 para as eleições paroquiais e de R$ 200.000 para as eleições de província. Ficavam excluídos do direito ao voto religiosos as mulheres, os escravos, os índios e os filhos que viviam na companhia dos pais, isto é, dependentes economicamente. A organização partidária no Segundo Reinado é um reflexo das disputas entre os progressistas e os regressistas da regência. Os primeiros, os progressistas, compreendiam que deveria haver concessões liberais, ao passo que os regressistas afirmavam a permanência da estrutura escravista. Ambos os lados, na verdade, buscavam um governo que atendesse os interesses das elites. Neste contexto, se formaram o Partido Liberal, por parte dos progressistas, e o Partido Conservador, ligado aos regressistas. Os partidos não possuíam uma doutrina ou uma opinião específica, uma vez que disputavam a apropriação de vantagens de ordens diversas pelo controle de cargos da administração pública. Qualquer dos partidos que o imperador chamasse ao poder, através da nomeação do primeiro-ministro ou da composição do Senado, teria recursos eleitorais para fazer da sua Câmara dos Deputados. Portanto, a subordinação do legislativo ao executivo inverteu a relação do parlamentarismo clássico, o que foi chamado de parlamentarismo às avessas. A luta pelo poder ganhou uma nova dimensão: a disputa pela simpatia do imperador. Por fim, temos que falar do caso conhecido como Eleições do Cacete, onde esse caso se originou logo após Dom Pedro II assumir o trono, onde, por ser apoiado inicialmente por liberais, decidiu fazer um ministério conhecido futuramente como Ministério dos Irmãos, formado apenas por liberais. Sendo assim, os conservadores, sendo a maioria no Congresso, foram contra. Para que o ministério tivesse mais apoio, Dom Pedro dissolve o Congresso e faz com eleições fraudulentas para o Partido Liberal. Após essas eleições, o Partido Conservador
é contra o que é feito, desde que eles foram tirados do poder. Sendo assim, eles pedem novas eleições. Então, Dom Pedro acaba por dissolver o Congresso novamente e fazer novas eleições fraudosas para o Partido Conservador. Essa troca de poder aconteceu cerca de 37 vezes ao longo dos 50 anos, chegando a haver duas eleições no mesmo ano.